Olha, isso aqui Deus te deu, não é para você guardar, é para você distribuir. O que Deus precisa, Ele precisa encontrar sempre uma mão vazia para Ele colocar mais outra coisa. Agora, o que é que nós fazemos? Deus me dá, eu fecho a minha mão. Uhum. Será que Deus não vai dar? Pode dar também. Mas tudo que Ele dá não fica na mão, cai, porque a minha mão está fechada. Então, a minha mão tem que estar sempre aberta. Deu, eu tiro, entrego onde que Ele manda entregar e está sempre. E cada vez que Deus coloca algo que não é nosso nas nossas mãos, fica sempre alguma coisa para nós. Em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. É, Hum. pensamos ter algo enquanto que não temos. Amém. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio para aumentar, levantar e fortificar a sua fé. Hoje temos um convidado que vai partilhar conosco o seu testemunho impactante, a sua trajetória com Cristo Jesus. Ele que está na palavra de Deus, que recebeu a palavra de Deus há 37 anos dentro da palavra, com altos e baixos, mas não desistiu, porque Cristo é o caminho, é a salvação. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Não esquecendo o nosso patrocinador oficial, que é a Pixeltech. A Pixeltech é responsável por essas imagens de qualidade. Toques de Beleza com Fé, aquele cabeleireiro que trata, cuida daquela que é a escolhida de Deus. Toques de Beleza com Fé, patrocinador do Pod Fé. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Subscrevam o nosso canal, curtam a nossa página, partilhem, partilhem, porque a tua partilha está a salvar vidas. Obrigada pelo carinho dos nossos seguidores de toda a parte do mundo. Obrigada pelas mensagens que vocês têm enviado de todos os países. Que o nosso bom Deus vos abençoe. E fiquem aí do outro lado, vocês vão conhecer a história do nosso convidado, que é pastora, ele é psicólogo clínico, é pai, que tem o nome de Kimuine Messo André. Nome super original. A paz, pastor. Paz, Pai do Senhor. Seja bem-vindo a esse programa que é de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Eu gosto de dizer nós porque não ando só, né? Eu com o Espírito Santo. Então agradecemos estar aqui e partilhar a caminhada que Deus trilhou conosco, ou está trilhado conosco. Eu só frisei aqui algumas coisas que o pastor faz, mas é um homem de muitos ofícios. Quem é Kimuine Messo? Kimuine Messo primeiro é um filho de Deus. Kimuine Messo é um pai de família. Kimuine Messo é um pastor. Kimuine Messo é psicólogo. E tudo isso Deus fez com Kimuine Messo para ajudar muitos na vida. Amém. E como é que começa, não é, a sua trajetória com Cristo? Quais são os processos, quais foram os processos até chegar à pastoral, a pastor? Ok, eu não sei quanto tempo nós temos, porque a minha história acho que poderá levar umas 200 páginas, mas vamos fazer com que sintetizemos. Amém. Eu tenho 47 anos de idade, corrijo. A minha vida cristã está há 32 anos, porque eu 32 recebi anos. Cristo aos meus 15 anos. Ok.
quando eu era mais pequeno, não sei, mas eu dizia à minha mãe que eu quando crescer vou começar a ir à igreja. Só para dizer que, infelizmente, não foi a minha mãe que me mostrou o caminho da igreja. E para já não vivi também muito tempo com a minha mãe. Minha mãe deixou-me muito cedo. Já eu era órfão de mãe aos meus 9 anos de idade. No entanto, eu nasci no Congo Democrático. Eu fiz uma boa parte de vida lá, juvenil. Estudei lá a escola primária, a secundária, uma parte da universidade. E aos meus 24 anos, o meu pai achou eu estar ao lado dele. E ali ele manda um dos irmãos lá no Congo, foram me buscar para cá em Angola. Sou filho de imigrantes angolanos no Congo, não é? Então é lá onde que eu recebi Cristo, aos meus 15 anos. Isso era no internato onde eu estudava. Curiosamente, naquele internato só havia 3 igrejas. A igreja quimbanguista, a igreja batista e a igreja católica. E nós fomos católicos de obrigação, por causa da escola. Todo aluno tinha que frequentar a igreja católica. Depois de um tempo, em 92, nasceu um movimento diferente da igreja católica, diferente, batista, diferente, quimbanguista, que nós chamamos hoje de ministério. Né? Ali eu ouvi uma palavra também diferente e decidi entregar a minha vida a Cristo. No dia seguinte, o líder daquele ministério levou-nos no monte, onde nós fomos orar, estávamos lá em jejum e tudo mais. Então, a nossa ausência o dia todo no bairro notou-se. E quando a gente volta no bairro, e aquilo provocou um tumulto muito grande. Acusar a igreja, que tipo de igreja é esse? Essa igreja saiu aonde? Levar esses meninos e tudo mais. Aquilo era muito forte. Sim. E a gente recuou. A gente recuou, voltamos nas nossas igrejas, digamos, habituais ou tradicionais. Mas a semente Foi já havia brotada. ficado. Já havia ficado. Sim. Inclusive que eu fazia coisas... Bem, eu não fui assim muito complicado, né? Eu fui sempre aquele menino sereno, que fala pouco, mas não nasci assim. Eu nasci, era muito turbulento, mexia muito, tinha muita energia. Infelizmente, a perda da minha mãe, a ausência do meu pai na minha infância, murchou-me. E eu fiquei tímido. Então, a minha timidez é adquirida, não é de nascença. Então, fiquei tímido, com medo de enfrentar coisas, medo de ser punido, medo de ser batido. Então, fui crescendo assim, aquilo ganhou muito espaço na minha vida. Mas aquelas coisas, tudo que os adolescentes faziam, então eu fazia, já não encontrava alegria no que fazia. Depois de eu aceitar Cristo, abandonei e andei assim. Quando a gente chega em 1995, eu vou sair do internato e vou para a capital. Com a dificuldade da escola, né? Com o pai ausente, distante de mim, não tendo a mãe, e eu
sou o primogênito da minha mãe e eu sou o 13º do meu pai. O meu pai teve 16 filhos, em 3 mulheres, e algo muito, digamos, em comum e bonito. Eu tenho uma irmã da mesma mãe, pai diferente, e tenho 15 irmãos do mesmo pai, mas eu, com o meu pai e a minha mãe, sou filho único. Ok. Então, eu não tenho irmão de pai e mãe, nem irmã de pai e mãe. Exato. Yeah. No entanto, quando a gente chega em 95, eu tinha muita dificuldade de estudar. Gostava muito de estudar. Então, aquela dificuldade toda, eu tive um colega que me dizia sempre, olha, Cristo poderia te ajudar para você estudar melhor, não sei o quê. Me lembro quando eu passei para décima classe, nós fomos de férias, e no regresso, né, no ano letivo, eu era totalmente diferente. Nascido de novo, convertido outra vez. Mas porque através desse seu amigo que entrou na sua vida... Através desse amigo, sim, embora que eu não estou de acordo que o evangelho seja levado assim. Acho que nós, quando evangelizamos, devemos apresentar a Cristo. Sim. Não prometer coisas, porque muita gente hoje na igreja vão à igreja porque lhes evangelizaram e foram-lhes prometidos algo. Sim. Por exemplo, você vem à igreja, vem a Cristo, Cristo dará um carro, por exemplo, não é? Então, a pessoa vai, não primeiramente pela salvação da sua alma, Exato. mas Por aquilo que Cristo vai dar. aquilo que Cristo vai dar. Exato. Então, muitas das vezes, vai fazer cálculos que não são de Deus. Vai permanecer 1 ano, 2 anos na igreja, não vê o que lhe prometeram quando lhe foi evangelizado, Exato. então acaba por Desistir. abandonar, por desistir. Yes. Graças a Deus, nós não desistimos. E quando eu entreguei a minha vida a Cristo novamente, mas continuei com as dificuldades da escola. Eu me lembro Sim, que... isso é importante. Isso é importante que o pastor frisou e frisou bem. O pastor falou de pessoas que vão pregar o evangelho, mas que de uma maneira aliciante, posso assim dizer. Aceita Jesus como teu Salvador, que este problema que você tem imediatamente vai acabar. Esta casa que você quer, Cristo vai dar. Não é por ali. Não. O pastor confirma que aceitou Cristo em sua vida, mas os problemas não pararam de imediato. O que aconteceu depois, pastor? Eu continuei com as dificuldades, mas depois de um tempo comecei a ver a mão de Deus. Yes. No sentido de que eu ganhei confiança do diretor da escola. Amém. Quando soltava os alunos que não pagava regularmente as propinas, eu era um dos alunos que o ano letivo tem 9 meses, mas tem o atraso de propina de 7 meses. Meu Deus! Tudo a ver? Então, o que acontecia? O chotão da escola, eu vou no gabinete do diretor explicar a minha situação, com lágrimas. E o diretor vai te dizer, ok, eu como chotamos hoje, você também vai. Mas amanhã vem, vai assistir às aulas. É assim que foi acontecendo. E só me apertavam muito mais nas provas finais. Mas dali também Deus fazia sempre a sua graça para que dinheiro apareça e a gente pagasse. Eu estudei só numa escola. Saindo do internato, eu saí com a 8ª classe no internato. Então, entrei numa outra escola já no capital.
recomeçando a 8ª classe, né? Até que terminei o médio. Uhum. Lá naquela escola que eu comecei a fazer campanhas de evangelização. Amém. Eu evangelizava a minha sala e assim, no fim do ano letivo, eu ia falar com o diretor. O diretor dava-me 2 horas que eu reunia toda a escola e pregar a palavra de Deus. Além dali, eu preguei nas ruas, preguei nas praças, preguei evangelização porta a porta. Breve, quando a gente chega em 99, eu entro em contato pela primeira vez com o meu pai. Ok. Porque meu pai não viveu com a minha mãe, né? Já tinha 2 famílias e depois tinha alguém que era minha mãe nessa relação onde eu nasci. E o meu pai regressa cá em Angola, deixou-me com 4 anos de idade. Eu não tinha a imagem dele, não conhecia. Entro primeira vez em 99 em contato com meu pai, isso tudo porque uma das irmãs da minha mãe, Matia, porque eu incomodava sempre. Incomodava sempre, tinha medo de alguma coisa. Dizia sempre que eu vou crescer um dia. Eu vou procurar me casar um dia. Não quero me casar com uma irmã minha. Porque eu sei que o meu pai tem filhos, tem filhas. E importunando sempre a minha tia. Então, em 99, a minha tia vai mostrar a família do meu pai lá. Sim. Então, fui para lá e o anúncio chegou até ao ouvido do meu pai, num dos primos, o sobrinho do pai. O pai vai perguntar, o sobrinho do pai vai perguntar no tio e o pai reconheceu perfeitamente. Disse que eu tenho um filho, o nome dele é fulano de tal. Uhum. Então, esse primo vai dizer ao pai, eu quero ir para lá. O que é que vamos fazer para aquele teu filho? Disse, não, assim que você vai, traga ele para cá. Então, em 2001, o primo foi para o Congo e me trouxe aqui. Eu já tinha 24 anos de idade, Sim, sim. já com o médio feito. E lá no Congo já fazia a universidade, fazia a ciência dos transportes. Ok. Quando cheguei para cá, não tinha essa área, ciência dos transportes, então tive que fazer outras coisas. No entanto, já na 12ª classe, quem pagou as minhas propinas foi a igreja, foi Deus. Foi Deus que pagou as minhas propinas, foi Deus que me mandou na universidade, né? O meu pastor de lá que tomou as responsabilidades, até o ponto que eu fui lhe despedir que o meu pai precisa de mim e eu preciso ir. Então, chego cá, em Angola, fiquei 2 anos parados, porque aprendi uma coisa com o meu pastor de lá do Congo, que quando se desloca de uma área para outra, a primeira coisa que tem de dominar é a comunicação. Eu fiquei, entrei na escola de língua, aprendi, e ao mesmo tempo estudando o pai que eu não conhecia, estudando os irmãos que eu encontrei, aquilo levou-me 2 anos. Depois de ter perfeitamente conhecimento da família, então procurei a começar a me movimentar. Muito antes disso, eu encontro meu pai já era convertido, era diácono já, na igreja, junto com
a minha mãe, a mãe dos meus irmãos, eram diáconos na igreja onde que eu sirvo até hoje. O pai me pergunta, cadê o testemunho? Porque eu disse que eu sou cristão e tudo, mas cadê o testemunho que você trouxe? Eu disse, não, o pastor de lá não deu meu testemunho porque não me liberou com facilidade. Tinha projeto sobre mim, tinha projeto sobre minha vida, mas eu não tenho testemunho. O pai disse, se você não tem testemunho, a igreja não vai te acolher. Eu disse, eu não preciso que a igreja me acolha. Yes. Mas eu vou à igreja como todo mundo vai à igreja. Então eu chego à igreja, naquele tempo nós não tínhamos a sonorização. Né? A igreja era cantar Batuques. batuques, a voz livre e tudo mais. E eu sabia batucar muito bem. Então foi o primeiro trabalho que eu faço à igreja, batucar. Depois eu vou me integrar no grupo da intercessão. Ali vamos servindo e tudo mais. Então aquela rotação de irmão, você que vai moderar hoje, irmão, você que vai exortar hoje, então chega a minha vez de exortar. Porque lá no Congo já era pregador. Já dirigia uma congregação. Quando eu exortei, o líder da intercessão disse uma coisa. Disse, eu achei algo diferente na tua exortação. Disse, você tem conhecimento mais do que todos nós que estamos aqui. Então, esse eco vai chegar até ao pastor. Chamou a atenção do pastor e o pastor começou a utilizar-me na moderação, na interpretação, porque eu falo 4 línguas. Na interpretação e tudo mais, de 2001 até 2008. Em 2003, 2004, eu tornei... Não, em 2002 já, tornei líder da intercessão, tornei líder da juventude, na qual eu trabalhei muito tempo com o irmão que lhe importunou sempre. Exatamente. Que era o secretário, né, do comitê, que eu fazia parte como coordenador. E em 2008 eu vou me casar. Após o meu casamento, o pastor disse que você tem que sair. Tem que sair daqui para ir começar a igreja num outro bairro. Como era também monitor da escola dominical, né, dos adolescentes, o pastor nos manda primeiro com mais outro monitor. Fomos começar uma igreja, mas a minha intenção, a minha ideia não era de ser pastor. Eu tinha outros projetos na vida, tinha outros planos. Não existe nada que eu gosto de fazer profissionalmente como conduzir. Para ter uma ideia, quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, em outras pessoas, se pegar no volante, vai fazer acidente. Mas em minha condução, é uma terapia para mim. É uma terapia para mim. No entanto, eu pensava, porque já fazia trabalho de táxi, e eu pensava já a ser caminhonista. E foi nesse momento que o Senhor confirma a sua chamada para o pastoral. Fomos abrir aquela igreja, mas depois de um tempo eu fugi. Voltei para o centro. Depois de eu casar em 2008, 2009, o pastor insistiu. Mas voltando atrás, eu já tinha uma promessa de Deus, né, no meu pastor do Congo, saindo da boca dele dizendo que você vai ser pastor, mas não é aqui.
no Congo, num dos países de África. Recebeu uma profecia. Uma profecia que eu não sabia que seria cá em Angola. Me lembro nesse dia, o pastor vai nos delegar 2 pessoas. Apresentou-nos à igreja, disse que vão sair para ir começar uma obra num dos bairros. Eu levei isso nas brincadeiras, como antes. Sim. Mas quando nos manda ajoelhar, ele vai fazer uma oração tremenda, que vai me dar medo. Vai dizer o seguinte: Senhor, cá está o irmão. Ele fugiu muito, mas agora lhe apanhamos e lhe colocamos debaixo dos teus pés. Usa ele como quiser. Yes. Aí o Espírito Santo começou a falar dentro de mim. Eu disse, se eu fugir dessa vez, algo pode acontecer. Então, Senhor, faça a sua vontade, eu me entrego. Então, dali que eu saí, em 2009, nós fomos começar uma igreja na qual que eu sou pastor até no dia de hoje, 2024. Então, a partir desta oração que foi feita no altar, foi consagrado a pastor até hoje. Já não fugiu? Sim. Não consagrado oficialmente, Sim. mas foi entregue. Okay. Foi entregue, porque a consagração vai vir, ou a confirmação, né? Vai vir 3 anos depois. Okay. Em 2012, eu fui consagrado como ancião, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Mas em 2009 já dirigi a igreja como cooperador. E em 2014 fui consagrado como pastor. No entanto, a minha vida em geral não tem sido fácil. Até hoje, eu tenho uma forma diferente como Deus usa-me. Deus colocou em mim o que se chama em psicologia a empatia. Eu sinto o que o outro sente. Depois é que vou ajudar. Yes. É complicado. Eu tenho uma graça de cura, mas como é que isso opera em mim? Posso estar num lugar, eu começo a sentir uma dor no meu corpo. Em qualquer sítio do corpo. Aí o Espírito Santo me comunica que tem alguém aqui nesse recinto que está com essa dor. Exatamente. Yes. E ali eu procuro essa pessoa e vou orando e o Senhor vai operar. E é isso que acontece em muitas situações da minha vida. Eu vivi situações muito tristes, muito tristes. Eu casei-me em 2008. Eu tenho 6 filhos. 6 filhos. Quando eu falo na história, tenho 6 filhos. A minha primeira filha já tem 27 anos. Ok. A segunda, 25 anos. Bom. O terceiro tem 16 anos. Amém. O quarto tem 8 anos. O quinto tem 4 anos. E o sexto tem 2 anos. Glória a Deus. Agora as pessoas perguntam, como é que casou em 2008 e tem uma filha de 27 anos? É que esses 3 primeiros são os filhos que eu adotei no meu espírito. Amém. E são filhos que me aprenderam a ser um pai. Um pai. Eu casei com a minha esposa também é a primeira filha. Eu, quando casei, me tinha 31 anos, a minha esposa tinha 23 anos. Também a primeira filha, órfã de pai, e tinha 8 irmãos. Então, logo que eu casei com a minha esposa, então, eu recebi 2 irmãs dela. Uma tinha 11 anos, a que tem 27 anos hoje.
E outra tinha 9 anos, que tem 25 anos hoje. E outro filho é sobrinho da minha esposa, que no tempo de namoro, o irmão que segue a minha esposa teve um filho. E lhe dá o meu nome, que tem 16 anos hoje. Agora, de 2008 até 2016, uma história muito triste. Muito triste. Para nós recebermos, digamos, o nosso primeiro filho biológico, que tem 8 anos hoje. Nós passamos 8 anos de dificuldades à procura de filho. Não porque a minha esposa não alcançava. Durante 8 anos, a minha esposa fez 7 abortos. Comecei a perguntar a Deus o que é que se passava. Porque é muito fácil pessoas julgarem. É muito fácil pessoas apontarem. Sabe? Voltando atrás, eu passei momentos de fome. De muita fome, em que para eu me alimentar bem, eu tenho que utilizar o pretexto de fazer visitas. Eu ali olhava na igreja, quem não veio domingo, irmão fulano, irmã fulana. Então, eu vou simular uma visita, perguntar, vou na casa do irmão da irmã, saber por que não apareceu na igreja. Mas eu tenho uma outra intenção por detrás dessa visita. A intenção é que na casa do irmão eu vou poder me alimentar. Percebe? Percebo, sim. Então eu perguntava a Deus o que se passava. E um dia o Senhor vai me dizer uma coisa. Te faço passar nesse caminho para que um dia encontrará alguém que passa pelo mesmo caminho que tu esteja pronto para poder ajudar. É por isso que eu disse que Deus trabalha comigo nessa área da empatia. É muito difícil hoje, eu não consigo deixar alguém com fome. Não consigo. Não consigo porque eu passei por ali. Deus me ensinou algo muito importante. Eu vou te explicar uma coisa. Imagina, um belo dia eu estava em casa, o irmão veio me procurar. Eu não tinha dinheiro. Já pensar, como é que vou fazer hoje? Como é que vou alimentar essa família? Eu tinha 1.500 kwanzas. Meu Deus. Então, o irmão veio me procurar em casa para me dizer que, pastor, se eu cheguei até aqui, é porque na minha casa não tenho nada para comer. Olhei para o irmão, eu disse, irmão, também não tenho nada, eu tenho 1.500. Então vamos fazer o seguinte, tu pegas o meu kwanza, leva, eu fico com 500. Estás a ver? No entanto, quando a minha esposa vai fazer o aborto, primeira vez, o médico nos disse que é algo normal, tudo. Achamos que era normal. Vai fazer segunda vez, vai fazer terceira vez. Eu comecei a me preocupar. Comecei a orar a Deus. E essa imagem vem de novo no meu interior. Situações tristes. Imagina, num ano, eu tinha 9 mulheres grávidas na igreja, incluindo a minha esposa. O Senhor vai me falar para começar a orar acerca delas até que nascer. Todas as quarta-feiras eu orava com essas mulheres. 8 nasceram e a minha esposa abortou. Aí você se pergunta, mas
que que Deus é que eu esse estou a adorar e não está que eu estou a adorar, que Deus é esse que eu estou a servir. Yes. Mas algo muito importante vai me revolucionar. Uhum. Muito importante vai me revolucionar. Que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo acho que 23, versículo 25. Eu faço confusão. Ou 25, 23. Uhum. Que diz o seguinte: servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. O Senhor vai dizer que no teu país não haverá nenhuma mulher estéril, nenhuma mulher que aborta. Ok? Mas a minha mulher abortava. O que é que eu fiz? Comecei simplesmente a servir ao Senhor. Eu não orava mais. Dizer que o Senhor dá filho, dá comunhão, isso já não me importava. Só que o meu jeito, a minha forma de ser é diferente. Eu sou homem. Esse fator, a relação não era boa com a esposa em casa. A esposa mudava de humor a qualquer momento, porque não alcançava o que ela, Sim, que ela queria. bem queria Sim. e tudo mais. Então, 8 anos depois, Deus nos concede a graça e nós tivemos esse nosso primeiro Pastor, filho tocou num biológico. assunto muito importante, que lá em casa nossas irmãs e nossos irmãos precisam saber, independentemente de ter perdido os filhos como perdeu a sua esposa, foi fazendo aborto, e sendo filho de Deus, o pastor não parou de orar. Parou de pedir Sim. o que pedia, mas não parou de orar. Uhum. Não parou de adorar Cristo Jesus. Não parei. Não parei de adorar Jesus. Só parei de pedir. Uhum. É isso que eu quero pastor. Frisa aqui. Só parei de pedir. Esse versículo que eu acabei de citar que me consolou muito, porque tudo que nós precisamos está condicionado. Qual é a condição? É o serviço. Né? O Senhor disse que abençoará, dará, mas a condição está em servir-lhe. Yes, em nome de Jesus. Então eu disse, Senhor, vou servir-te. O Senhor sabe o que vai fazer. Amém. E eu tenho dito sempre, tem muita gente na vida que ora por nós não conhecemos. É verdade. É verdade. Sabia de uma certa forma, mesmo não orando no meu assunto, mas tem pessoas que se preocupam também que têm orado. Então eu fui orando por outros assuntos. Amém. E vê, como eu disse, depois de um tempo, eu vou receber um casal na igreja que tinha história semelhante à nossa. Esse casal já contava com 10 abortos. Alguém lhe falou, vai procurar o pastor. Vai procurar a esposa do pastor. Então ela veio, acompanhada com o esposo, em casa, conversamos e tudo mais. Eu pedi, vão fazer exames, traga-me os resultados. Fizeram exames, tudo mais, tudo estava bem. Eu disse, ok, é assim que eu gosto. Eu não gosto de orar com dúvidas. Amém. Primeiro, vão fazer ainda a área física. Exatamente. Depois e ali vou entra no saber se é espírito. mesmo questão física Sim, ou espiritual. Ou espiritual. Amém. Nós começamos a orar, graças a Deus, esse casal tem 2 filhos. Glória a Deus. E continua na igreja Yes. até hoje. E tem uma filha também que eu gosto muito, inclusive foi minha colega na faculdade, sendo ovelha na igreja, mas estudamos junto na faculdade.
que quando casou também teve esse problema de alcançar. A ponto que o marido já não queria dela. Ali eu tomei a consciência, comecei a orar por ela, orando junto todas as quintas-feiras, até que concebeu, e nesse momento está de repouso de maternidade. Glória a Deus. Nasceu um rapaz. Então são esses percursos que o Senhor levou-nos. E como é que chega a tua bênção, a vossa bênção esperada? Como é que chega o vosso filho? Como é que o pastor e a sua esposa souberam, perceberam-se, né? Que ela estava grávida. Depois de tantas perdas. Bem, como eu disse que os meus primeiros 3 filhos ensinaram-me a ser um pai, eu, na verdade, eu não estava assim muito ansioso, porque em nenhum momento eu fiquei desesperado. Amém. Sabia que a qualquer momento Deus dará. Amém. E se não desse também, tudo seria pela glória do Senhor. Então Deus deu um filho, depois, ainda assim, Deus dá um filho, aí no intervalo de 4 anos, a esposa vai fazer mais 2 abortos. Até no hospital já era considerado como abortante habitual. Meu Deus. Abortante habitual. Mas algo vai acontecer. 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, a minha esposa vai ficar concebida. Quando fica concebida, eu vou receber um ataque. Um ataque muito forte. Eu fui visitado pelo anjo da morte. É algo que eu vi. A gente saiu da igreja, quando chegamos em casa, de repente senti uma dor muito forte no meu peito. Muito forte, que eu não consegui suportar. Aí fui fazer consulta, fiz consulta de cardiologia, parei até na clínica Girassol, por fim não encontrarem nada. Estava bem, meu coração estava bem, mas me pergunta, essa dor saiu onde? Então eu chego em casa, uma bela noite, dormi fora de casa no Marquês, de noite estava a dormir com o irmão, eu vou ver a presença de um anjo negro cobrindo a área em que eu estava a dormir. Dali eu comecei a orar em línguas, debaixo do sonho. Eu não falo inglês, tenho algumas noções de inglês. Mas o irmão que estava a dormir comigo me acordou e disse que estás a orar, mas é em inglês. Eu disse, oh, glória ao Senhor. Outra dimensão. Então, eu comecei a lhe explicar o que estava a acontecer. Então, no dia seguinte, a minha esposa vai abortar. Naquele momento, o nosso primeiro filho biológico estava muito doente, perto de nos deixar. Então, dali eu vou compreender que esse último aborto era alguém que tomou meu lugar. Então, depois tivemos mais o segundo filho. No segundo filho, a minha esposa não queria saber da gravidez. Não queria saber. Nós estávamos no retiro de 40 dias de jejum e oração. Recebemos uma irmã. Essa irmã não conhecia a minha esposa, mas veio até a mim e disse que, pastor, aquela mãe que está ali, Deus está me falando que é mãe das multidões. Estava a falar da minha esposa. E a minha esposa estava concebida. Oh, Deus. Desse nosso segundo filho.
Então, eu ali vou tomar umas medidas. Quando fomos no nosso médico, o médico disse que ela tinha que internar. Ela internou durante 6 meses no Angola, no tempo de Covid, Sim, sim. até que concebeu. E depois nós tivemos a nossa terceira filha. Glória a Deus. Esse é o percurso que tem muita coisa que a gente pode falar. Esse é o percurso que Deus, as dificuldades que a gente foi vivendo nessa caminhada com Cristo. Então, Deus nos chamou no Ministério da Palavra. Uhum. Sou uma pessoa que saio muito mesmo. Às vezes eu fico com receio de pedir a permissão do meu pastor responsável, mas é alguém que é um pai para mim. Nunca me impediu das minhas saídas. Sou convidado fora de Luanda, algumas vezes também fora do país, levar a palavra. Amém. E cada sítio onde a gente passa, há testemunhos. Glória a Deus. Há testemunhos. E tem coisas que Deus faz. Deus pode me tirar daqui, me levar no Ambo. Eu só sei que vou dar um seminário, vou lá estar numa atividade, mas depois o Senhor vai dizer que só te trouxe aqui por uma coisa. Eu encontro lá um casal que já era separado. Reconciliei esse casal. Voltou novamente com o marido. E o Senhor vai me dizer que só te trouxe aqui para dar solução nesse problema. Amém. O Senhor faz isso. Outra vez fui no Zaire, cheguei lá. A casa que me acolheram, uma filha de 20 anos, que já estava fora de casa. A mãe chorava que chorava. A filha não queria voltar de casa. Eu disse naquela mãe, liga para a tua filha, diga para ela que eu estou aqui, quero conversar com ela. A filha vem, conversei com ela, voltou em casa. O Senhor me diga outra vez, só te trouxe aqui para trazer de novo a filha na casa da sua mãe. Glória a Deus. Então, são coisas que Deus vai fazendo e grandes coisas que Deus vai fazendo, muitos testemunhos, principalmente na área da cura. Amém. Muita coisa que Deus tem feito conosco. E a nossa vida não tem sido assim fácil. Eu vivi e continuo a viver muita coisa. Imagina, o Senhor te fala que tudo que você terá não vai ser com facilidade. Para não dizer um dia que foi com teus esforços. Exatamente. Eu pergunto ao Senhor, mas por quê? Só tem que ser comigo, ou tem que ser eu? Então, a minha história, mesmo do lado profissional, né, tem impactado muita gente. Eu estou aqui, não tenho vergonha de nada. Né? A minha esposa, quando fez aborto, gêmeas, que chegaram a ter 6 meses, abortaram, saíram, ainda respiraram. Eu me lembro, fui buscar a esposa no hospital, parei no meio da estrada, já não conseguia, comecei a chorar no meio da estrada. Foi em 2012, exatamente no ano em que eu perdi meu pai. E no ano seguinte eu decidi fazer a universidade onde eu fui fazer a psicologia. Meu Deus. Então, são essas situações. Então, eu nunca tive receio de fazer qualquer coisa para sustentar a minha vida e sustentar a vida
das pessoas que eu amo. Vamos voltar na vida social. Eu cresci com um tio, o meu pai era padeiro, cresci com um tio também que era gerente de padarias, que pertencia a um grego. Esse tio trazia pão em casa e me dava para vender. E esse trabalho impactava a minha vida espiritual, porque no momento de ir à igreja eu vou ter que vender. Então eu disse, eu tenho que ter tempo para a igreja. Colocava pão na banheira e colocava na minha cabeça e ia zungar com pão. Um dia, uma moça me mandou parar, disse, pão. Eu parei. Ele vender pão, olhou para mim, disse, você não é vendedor de pão. Eu disse, por que se tu a te vender pão? Eu disse, não. Nós conhecemos quem vende pão. Não fica arrumado do jeito que você está. Tá vendo? Eu zunguei com iogurte. Um dia, um pastor pregou. Acabou de pregar, disse que quer emprego. Eu vou lhe dar emprego. Eu precisava. Já estava a ultimar o médio. Fui ter com ele, disse, tem uma senhora que quer, que faz negócio de vender iogurte, então está a procurar alguém para vender. Eu disse, vou fazer. Mas aquilo era os amigos. Eu tinha que começar a fugir dos amigos, porque desencorajavam-me. Um dia, uma moça vizinha, eu não sabia, pediu iogurte, chamou iogurte. Eu pausei a caixa térmica, vou servindo, quando levanto a minha cara, era uma moça vizinha da nossa casa. Também não falou nada. O dia seguinte, às 7 horas, eu bati a porta da minha casa. Tinha uma possibilidade, disse que a minha mãe está a te chamar. Voltei com a mãe dele. A mãe dela disse, eu sinto uma dor. A minha filha vendo você vender iogurte, zungar com iogurte, eu não gostei porque eu só tenho um filho. Então não quero que você faça mais esse trabalho. Eu disse, mas vou viver como? Disse, eu quero um negócio melhor para ti. Qual é o negócio? Disse, olha, eu vou te dar dinheiro. Não só te dar dinheiro, mas você vai comprar. Ou compra gasosas, compra qualquer coisa gasosa, tem aqui a nossa arca, coloca aqui o teu negócio e nós vamos começar a vender para si. Aí eu fui fazendo isso, até que eu viajei e vim para cá. Chegando aqui, encontrei meus irmãos, ninguém tinha uma posição estável. Não podia esperar nada em ninguém. Alguma coisa eu tinha que fazer. Primeiro trabalho que vou fazer, tem os pneus de ocasiões, que vêm em contentor. Sim. Esses pneus vêm um pneu grudado no outro, então tem que desmanchar e tudo mais. Foi o primeiro trabalho que eu fui fazendo. Um trabalho muito duro, que não tem prazo, mas quando termina, a primeira vez terminamos, isso em 2002, pagaram-me $100. Segunda vez fomos fazer, pagaram-me $80. Eu disse, tem que fazer outra coisa. O que é? Vou conversar com alguém que tem uma lanchonete. Eu disse, quero montar uma bancada aqui, vender peixe. Disse, não tem problema. Comecei a fazer pincho em 2002. Muita gente ainda não fazia pincho aqui em Luanda.
Eu fui fazendo pincho. Depois, quando as pessoas começaram a fazer e tudo mais, tirando os gastos que eu fui fazendo, deixei de fazer pincho, eu tinha um capital de $500 guardado. Uau. Uau! Vou fazer o quê? Quero viajar para a província. O meu tio não permitiu. Vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. Tinha uma irmã, gostava muito de me oferecer dinheiro. E eu lhe dizia que eu não quero que me ofereça dinheiro. O que eu quero é trabalhar. Então, o esposo dela vai comprar um iate. Eu vou naquele iate como cobrador. Amém. Trabalhei como cobrador de 2003 até 2005. A casa onde que eu vivo hoje, a casa, o terreno que eu construí a minha casa, comprei com dinheiro de cobrador. Amém. Sendo cobrador, eu já estava a posição, eu já tinha a possibilidade de comprar um carro para mim. Uhum. Depois vou aprender a condução, vou pedir exame, tratei as minhas cartas, comecei a trabalhar como taxista, já estando no volante, e eu vou me encontrar com um senhor em 2006, o senhor Constantino, que eu trabalho com ele até hoje. Amém. Desde 2006 Uau. até hoje. Eu trabalhei com esse senhor, só tinha um carro. Trabalhei com ele como motorista até 2012. Esse senhor contava com 14 iaças. Depois dali, deixei de trabalhar como, digamos, taxista profissional. Então, fui fazer a minha faculdade. Mas continuo a gerenciar os carros dele. Então, por intermédio dele, e tenho também os meios que eu tenho hoje. Às vezes trabalho também como taxista quando tenho meu tempo. Por isso que eu digo, faço muito aqui. Ok. Com o meu turismo, fazendo táxi e tudo mais. E esse percurso que Pastor, trabalhou na intercessão durante muitos anos. trabalhei, sim, trabalhei na intercessão de 2002 até 2008. São 6 anos que eu trabalhei como líder principal na área da intercessão. Quais são os sinais que um crente tem para então saber que é intercessor? Para já, todo cristão é o intercessor, né? O que é intercessão? A intercessão é orar, né, a favor dos outros, né? Interceder, né? Pedir não por tua causa, mas por causa Dos dos outros. outros. E todo cristão é chamado para fazer isso. Aliás, eu vou aconselhar aos cristãos que a via mais fácil para um cristão. Tem muitos cristãos que quando oram vai levar 1, 2 horas de oração, mas inclinando só para ele ou para ela. E os resultados são muito poucos. Exatamente. São muito poucos. Mas quando nós intercedemos para os outros, ali automaticamente Deus toma conta das nossas situações sem que nós peçamos. É verdade. Do jeito que eu me preocupo orando pela vida de alguém, Deus pode responsabilizar uma outra pessoa orando pela minha vida sem que eu conheça. É verdade. É assim que as coisas vão se fazendo. Agora, voltando na sua pergunta, os sinais, porque tem também intercessão como ministério. Exatamente. Né? Como ministério. Me lembro, há um versículo que Deus vai dizendo, acho que Jeremias capítulo 15, por o desvio que Manassés, filho de Ezequias, vai fazendo, Deus vai dizendo a Jeremias que mesmo que Moisés e Samuel levantasse para orar, eu não escutarei. Então, Deus vai citar o nome de Moisés
e Samuel no sentido deles ser como intercessores, né? Intercessores. Então, eram pessoas que oravam muito acerca do povo. Inclusive, Moisés foi uma das pessoas que mudou até o que Deus queria fazer, porque ele levantou para interceder acerca do povo. Então, para saber que tem aquela graça da intercessão, é quando você vê coisas e não consegue se calar. Cada situação que você vê te leva a orar a favor da situação. Isso não importa o lugar onde você esteja. Pode encontrar uma situação, se deparar com uma situação assim na rua, naquele momento você está andando e começa a orar pela essa situação. Então, isso identifica diretamente que você tem essa graça, esse dom de intercessão. E outra coisa é as petições respondidas pelo Deus, né? Orei por isso, por causa da vida de alguém, e Deus respondeu, está aqui, aqui está a solução. Amém. Ok. Percebi, e acredito que lá em casa nossas irmãs também devem perceber que uma das respostas ou confirmação de que nós somos intercessor, que eu pude ver aqui, ouvir o pastor a dizer, é quando nós oramos para determinadas causas, porque nós recebemos muitas mensagens. E juntamente com essas mensagens tem algumas perguntas. E o pastor também trabalhou na intercessão, por isso eu fiz essa pergunta, para também responder às nossas irmãs aí. Porque sei que também Deus também fala em sonhos, Deus também nos mostra em sonhos, nos dizendo qual é o ministério que Ele quer que nós exerçamos aqui na Terra. Se eu tiver a falhar alguma coisa, porque o pastor aqui é o servo que moine, que é o consagrado, por favor, corrija-me. Porque eu sei que, para além de nós vermos as nossas orações respondidas, né, quando nós intercedemos por alguém, Deus também nos mostra em sonhos qual é o ministério que Ele quer que nós exerçamos. Deus também mostra em sonhos nós a sermos ungidos, caso não é, vamos exercer o ministério pastoral. Tem alguns pastores que também disseram, não sei se vai estar de acordo, que para o ministério de intercessão, muitas vezes Deus mostra em sonhos, você em lutas ou batalhas espirituais, a expulsar demônios. Isto é verdade, pastor? Sim, sim. A intercessão como ministério não é dada para todo mundo. De uma forma geral, todo cristão pode interceder, de uma forma geral. Sim. Mas como ministério, até que mesmo os escolhidos têm fugido. Exatamente. Têm fugido por causa dos embates, por causa de retaliações. O Senhor está dizendo que procura alguém, né, para a reparação de uma brecha. Então, se Ele procura, é porque ninguém está disponível. Está disponível para isso. No entanto, o próprio Senhor, Ele vai colocar esse desejo dentro de nós. Né? Vamos ver, Jeremias vai falar uma coisa muito importante. É um dos profetas que passou muitas dificuldades. Né? Muitas dificuldades. É contemporâneo de Daniel, é contemporâneo de Ezequiel. Mas quando Daniel e Ezequiel foram deportados, não é? O Senhor vai trabalhar acerca do povo de Israel, trabalha com Daniel no palácio, trabalha com Ezequiel na beira do rio e vai trabalhar com Jeremias em Jerusalém. Sim. Então, a maior dificuldade era lá em Jerusalém. E o Senhor vai lhe mandar interceder, o Senhor vai trazer profecia para ele, a dificuldade que Jeremias vai encontrando, e vai dizendo que eu sinto vontade de não fazer, sinto vontade de deixar. Mas quando eu digo que vou me calar,
Eu sinto uma dor no meu peito, porque eu me calei. Então, eu tenho que falar. Então, essa dor, esse desejo, quem coloca é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. A ponto que, quando você não faz, não fica à Não vontade. fica. Não fica à vontade. Uhum. Eu me lembro, eu perdi uma graça, não sei se por causa de responsabilidades, mas peço a Deus que eu volte a ter essa graça. Amém. Há momentos que eu fazia orações programadas. Eu programei, vou orar. Mas há momentos que o Senhor é que me diga. Eu escuto uma voz a me dizer que sai de onde você está, fica no lugar X e começa a orar. Uhum. Às vezes eu vou perguntar, mas Senhor, vou orar o quê? Você começa só a orar. Vou dar um testemunho de uma irmã, que o Senhor vai me dizer que eu começo a orar. Eu vou sair, começo a orar, e naquele momento me sobe o nome de uma irmã. Exato. Eu vou orando pela essa irmã, afinal, naquele momento, a irmã estava na maternidade. Meu Deus. E naquele preciso momento, a atenção da irmã subiu. E foi o momento que o Senhor vai me chamar para entrar na intercessão. Agora, não é qualquer pessoa que dá conta disso. Uhum. Agora, se eu fui teimoso, algo poderia acontecer na vida Com a daquela irmã. irmã. É Exato. por isso que nós, às vezes, dissemos que o Senhor estava a me dizer para fazer isto. Se eu fizesse, Uhum. isso não poderia acontecer. Acontecer. Então, é Uhum. muito importante também saber ouvir, entender Sim, como Deus sim, fala sim, contigo. sim, sim, sim. Isso é muito importante, porque Deus não fala conosco da mesma maneira. Da maneira que Deus vai falar com a irmã Edna. Às vezes, se falar comigo dessa maneira, eu não vou poder entender. Então, Deus nos leva no campo que nós entendemos melhor. Ok? Então, quem não tem aquela graça, aquele dom de intercessão, vai interceder como normalmente, como Sim, todo mundo. sim. Então, pode até ignorar os sinais, Exato. né, da linguagem de Deus. Verdade. Hum. Conversa super abençoada. O que é bom dura pouco, mas ainda faltam uns minutinhos com este servo de Deus, Kimwine Messo, que é um nome super original, um homem escolhido, que independentemente de tudo que viveu, ele não largou Cristo. Cristo esteve com ele e ele com Cristo. Para hoje vir nesta cadeira que é a nossa cadeira abençoada de Deus, contar o seu testemunho. Para você, minha irmã, meu irmão que está aí deste lado, seguir Cristo não é fácil, mas é a melhor coisa a fazer. Porque ele disse que no mundo teremos aflições, mas tendem bom ânimo, porque ele venceu o mundo, independentemente do problema. Agarra Cristo, guarda, segue os mandamentos de Cristo, que viverás o melhor desta terra. É para te dizer que no mesmo caminho haverá pessoas que vão passar. Então, você é o experiente, você é o treinador Sim, 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 sim. que vai lhes mostrar que, olha, onde você chegou tem uma curva, À direita, à à esquerda. direita tem uma descida, subida, e para uma boa chegada no bom porto. O pastor falou aqui de pontos que eu já costumo falar com as pessoas. Como é que você vai saber o que é ter fome se você nunca passou fome? É verdade. Há uma coisa, os filhos dos ricos são muito diferentes do que os pais. Por quê? Porque esse pai que tornou rico hoje, calhar tem uma história. Conhece as suas origens, conhece as dificuldades que passou. E esse pai um dia vai decidir que os meus filhos não vão passar O de onde mesmo que eu passei, passei. mesmo que eu passei. Exato. Só que há um problema. Esse pai sabe ajudar porque já sofreu. Mas esse filho que nasceu no berço de ouro não sabe o que é fome, não sabe o que é dificuldade,
esses são muito difíceis para poder ajudar alguém quando chora. Muito difícil ajudar alguém a entender alguém dizer O que é que ele que está a passar "Ya, realmente? estou com fome. Porque a fome aqui que estamos a frisar não é a fome de alguém que tem algo para comer, mas não encontrou tempo para Exatamente. comer. Exatamente. Mas é a fome de alguém Eu não que está com tenho. fome e não sabe Não o que sabe. fazer para poder comer. É verdade. É. É verdade. E outra coisa que o pastor disse, é que nós, os cristãos, temos que aprender. Nós às vezes queremos, pastor, oramos hoje e Deus tem que responder já. Oramos 30 dias ou 15 dias, Deus tem que responder já. O pastor passou por tudo que passou e a sua esposa. O pastor não desistiu de Deus. Uns desistem. Uns vêm em revolta. Eu estou cansado de orar, estou cansado de pedir. E depois vão repontando coisas a Deus. Eu sou tua fiel, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu ajudo, eu faço. Eu até às vezes vou na casa do pastor, limpo o chão, lavo a roupa, mas vou orar, mas como? E desistem. Há um segredo na resposta de Deus nas nossas orações. Yes. Primeiro é que o cálculo do nosso tempo não é o cálculo de Deus. O que nós chamamos de tempo, Deus chama de tratamento. Yeah. Deus pode prometer algo na irmã Edna, Uhum. mas só que a irmã ainda não está pronta para receber o que Deus lhe prometeu. Yes. Então, Deus não é um perdedor. Uhum. Porque se te entregar algo que vai se perder nas suas mãos, então ele é que perdeu. No entanto, o que é que ele vai fazer? Vai te preparar, vai te talhar, Uhum. vai te tratar, até quando terá a forma que ele precisa, depois vai realizar a promessa que te fez. É verdade. Então, tudo isso vai depender, vai levar o tempo. Uhum. E esse tempo que nós vemos que está a passar, Que é longo. mas não está. É a preparação até que você seja o vaso que ele precisa, Exato. onde é que ele quer depositar, Vaso né, disponível. algo que ele prometeu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é a demora de tempo. Olha, nem todas as promessas que Deus fez na Bíblia se cumpriu. Será que Deus é mentiroso? Não. Não. A Bíblia diz que nos heróis da fé, no Hebreu capítulo 11, a Bíblia vai dizer que alguns viram as promessas de longe e cumprimentaram, não chegaram. Quer dizer que morreram antes da promessa se cumprir. Exatamente. Mas vê como Deus é bom. Deus pode fazer uma promessa em mim e não se cumpriu em mim. Mas só que essa promessa não é retirada. Amém. E vai fazer com que a promessa se cumpra na minha descendência. Exato, meus filhos. Mas por que se cumpriu na minha descendência e não a mim? Porque ele fez a mim. Há uma coisa que acontece quando eu ensino sobre as promessas. A promessa de Deus, qual exemplo que eu posso dar? Deus te dá uma promessa, está aqui. Sabe, os nossos olhos vê longe, né? Mas onde os nossos olhos vê, para chegar lá, você não chega lá com olhos, vai chegar lá com os pés. Yes. Tem que andar. E ao andar, você poderá descer e subir. Ao andar, você pode tropeçar, cair, ter uma lesão, levantar, curar a ferida e continuar a andar. Mas a promessa continua ali. Ali. Então, eu falo o seguinte, as promessas são como algo pendurado que nós devemos subir alguns degraus. Agora, vai depender da energia que você tem. Vai depender das forças que você tem. Essa energia, essa força,
eu classifico como a vida que nós levamos. Se nós temos uma vida de santidade, nós conseguimos subir de grau até pegar. Exatamente. Agora, se tem muitas quedas na nossa vida, então você sobe um degrau, sobe o segundo, o terceiro, e ali se depara com obstáculo. Você cai, volta a zero. Uhum. A promessa está aí, não mudou. Exatamente. Continua ali. É verdade. Isso de subir, subir e cai, sobe, sobe e cai, é o tempo que está passando. Então poderá acontecer que você não pega, ou você pega não no tempo que Deus No tempo havia que Deus- determinado. Uhum. Mas ele prometeu e ele cumpre. Ele prometeu e ele cumpre. Porque não é homem para que minta, nem filho do homem para É. que se arrependa. É verdade. Oh, glória! Que tarde abençoada e de muito aprendizado com o pastor Kimuine Messo. Eu tenho muito prazer em repetir esse nome, Esse porque eu fiquei nome. fã desse nome. É nome É um bonito. nome muito original, é bonito, muito original. É, Pastor, o que é fé para si? glória a Deus. Hoje ainda eu pensei sobre a fé e sobre a definição da fé, ainda no culto. Tem uma definição minha. Sim. A fé é ver sem olhar. Nós temos uma diferença entre olhar e ver, como temos uma diferença entre escutar e ouvir, não é? Quando alguém disse que, quando ele fala que escutei, é porque ele conseguiu a detectar o som daquilo que ele ouviu. Agora, quando alguém vai falar que eu vi, é porque ele conseguiu detectar a imagem daquilo que ele olhou. Porque eu não consigo ver sem antes olhar. Primeiro vou olhar. Tem uma pessoa ali que está a me filmar. Depois, quem é? É o irmão fulano. Quando eu digo irmão fulano, é porque eu lhe vi. Agora, quando eu digo que tem uma pessoa ali, é que só olhei. Então, a fé é ver sem olhar. Porque a nossa vida não depende no que nós olhamos. Não. Porque se nós vamos depender naquilo que nós olhamos, teremos muitos desejos sem ser cumpridos. Juntando isso com a definição da própria fé, de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Né? A fé é uma esperança que nós temos das coisas quando falamos das coisas Não se sente. que nós não conseguimos assim palpar, Pegar, sentir. mas nós sabemos que está lá. Está lá. Está lá. Exato. Eu faço rir os meus fiéis. Eu tenho fé de uma coisa muito grande. Amém. Um dia estávamos a orar em família. Não tínhamos provisão em casa. Vamos orar a Deus para que nos dê a provisão. Comida. Aí eu fui orando, Senhor, precisamos de comida em casa e eu preciso do Hilux também. No dia seguinte, eu vejo a minha sogra a entrar com compras. Mas eu fiz a oração
Das duas Sim, coisas. das duas Ao coisas. mesmo tempo. Uhum. Comida entrou. E eu sei que o Senhor respondeu as duas coisas. Uhum. E eu tenho a fé. Eu não consigo enxergar essa luxo, mas eu sei que está lá. E eu consigo ver sem olhar. É, a fé, a Bíblia diz que vem daquilo que nós escutamos. E o que é que nós escutamos? A palavra de Deus. Uhum. Quero dizer aos amados que estão em casa, a fé não vem por intermédio de oração. Não, porque há gente que ora muito, mas não Não acredita acredito. no que Naquilo que pede. oram. Uhum. Yeah. Então, vamos ter que exercitar a nossa escuta. O que é que nós escutamos de Deus? O que é que nós meditamos? Então, é isso que traga a nossa fé. Amém. Acreditar no que Deus é capaz de fazer. Uhum. A Bíblia diz que nada é impossível a Deus. E todo aquele que se aproxima a Deus deve acreditar, deve saber que Deus existe e Ele é o remunerador de todos que o procuram. Está a ver? A fé quando Jesus compara a fé como um grão de mostarda, a nossa dificuldade hoje é que muita coisa que Jesus vai falando, nós não temos a imagem Uhum. de aquilo. Né? A imagem de mostarda nós não temos, Sim. muitos não conhecem. Uhum. Mas eu poderia dar um exemplo de semente de mucua. Ok. A semente de mucua é que nos dá a grande árvore que nós vemos, que é o embondeiro. Sim. Então, a fé é comparada assim. Quero também exortar as pessoas. Nós hoje atribuímos muita coisa às coisas grandes, às coisas bonitas, às realizações fantásticas ao diabo. Não façam isso. Não façam isso. Então, o que o diabo pode fazer que Deus não consegue? Se o poder que ele tem vem de Deus. Está vendo? Então, uma pessoa que compara um milagre feito, uma pessoa que compara um sucesso na vida de alguém ao diabo, é uma pessoa sem fé. A fé é estar capaz de entender que tudo Deus pode fazer. Amém. Pode fazer no seu tempo e no seu momento. Amém. Glória a Deus. E assim ouvimos o pastor nesta definição alargada o que é fé. O pastor disse uma coisa muito importante. A fé não vem com oração. É. Porque muito de nós, eu já passei por isso, eu estou a pedir, estou a clamar, mas eu mesma não acreditava que Deus iria me dar isso que eu estou a pedir. E fiquei anos e anos a orar pela mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu oro e gosto de orar. Mas quando nós começamos a compreender coisas, quando nós subimos numa certa dimensão, até o nosso pensar torna-se uma oração. Uhum. Você não teve tempo de se fechar num quarto. Você não teve tempo de se retirar. Mas você simplesmente pensou. E o que pensou, Deus realizou. Em nome de Jesus.
Essas são dimensões. Jesus vai dizendo aos seus discípulos que não seja como os pagãos, né? Que multiplica as palavras, a força de multiplicar pensa que Deus vai lhes ouvir. Não é? Isso não tem nada a ver com o tempo que a pessoa vai levar de oração, mas tem a ver com o que essa pessoa acredita no que vai fazer. Olha, a Bíblia diz assim: invoca-me e eu te responderei. O verbo invocar não pode se invocar alguém que nós não conhecemos. Digamos, podemos invocar ou podemos usar esse verbo no que tem a ver com o mundo espiritual. Então, toda invocação é dirigida para um espírito conhecido. Essa passagem está no Salmo 91. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ok. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Sim. Está também no livro de Jeremias, acho que é 33, uma coisa assim. Amém. Clame a mim. Ok. Então, é assim. Não pode invocar alguém que você não conhece. Exato. Então, eu não posso orar a um Deus que eu saiba que o que estou a pedir, Deus não vai fazer. Posso orar várias vezes, Deus não vai fazer porque eu não acredito que vai fazer. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, isso é muito profundo. Nós pedimos coisas e Deus não nos dá porque já temos. Como é que Deus vai me dar o que eu já tenho? Por mais que eu ore, Ele não me dá porque eu tenho. Agora, a única coisa, eu tenho que descobrir que eu tenho aquilo que eu tenho pedido a Deus. Que já tem aquilo. A terceira coisa, tudo que eu devo pedir tem de estar na própria vontade de Deus. Sim. Sim. Percebes? Vou dar um exemplo claro. Né? Devemos pedir coisas não para mostrar às pessoas que nós temos. Devemos pedir coisas não para exibir o que nós pedimos a Deus. Nisso Deus não dá. Sim. Não dá. Sei bem isso. Não dá. Porque nesse preciso momento eu vou fazer uma oração com o Senhor, eu quero um avião. Será que o Senhor não pode me dar o avião? Ele pode sim. Mas a pergunta é, por que me dará avião? Tudo bem. Se ele dá, onde vou colocar isso? Para quê? Para benefício Estás a de ver quê? essas coisas? Sim. Ok. Mas eu fico aqui, Senhor, eu quero uma Hilux. Você não sabe que não, eu tenho que lhe dar porque ele precisa fazer missões. Precisa sair de uma província para outra, então precisa disso. E o Senhor vê o interesse dele naquilo que eu estou a pedir. Então, muitas petições a gente vai fazendo. Vamos levar tempo e tempo de orar e não há resposta. E o Tiago vai falar muito bem que nós pedimos, não recebemos porque pedimos mal. Vamos pedir para satisfazer, né, nossas vontades. As nossas vontades. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Tudo que nós pedimos pode ser para a nossa vida, mas tem que ser também para o benefício de outras pessoas. É verdade, pastor. Aquilo Deus dá. Porque nós, na verdade, somos simplesmente administradores. Né? Lembra a parábola de mordomo? Né? O mordomo é aquele que cuida de casa, sim, cuida de tudo, das coisas que não são dele. Mas ele é o responsável, né, para cuidar daquelas coisas. Então, quando o mordomo começa a dizer que tudo isso me pertence e tudo mais, o que o dono vai fazer? Lhe retirar, lhe colocar de lado, colocar outra pessoa. Eu vou exortar aos amados. Escutem o que vou vos dizer.
mesmo os valores, o dinheiro que passa nas nossas mãos, primeiro devemos saber que o dinheiro não é nosso, é de Deus. Então, Ele colocou nas tuas mãos, é para você cumprir as tarefas que Ele te dá. Um exercício muito importante que eu mostro nas pessoas. Tem aí alguma coisa que eu posso... Pegar. Pode ser o que é de lapiseira. Ah, não, não tem. Algo assim que eu posso pegar e não aparecer nas minhas mãos. Posso cobrir. Pronto, pode entregar. Mas eu dou muito esse exemplo com... Posso colocar areia nas minhas mãos. Ok, sim, sim. Posso colocar açúcar, Uhum. coisa assim. Olha, isso aqui Deus te deu. Não é para você guardar. É para você distribuir. O que Deus precisa, Ele precisa encontrar sempre uma mão vazia para Ele colocar mais outra coisa. Agora, o que é que nós fazemos? Deus me dá, eu fecho a minha mão. Uhum. Será que Deus não vai dar? Pode dar também. Mas tudo que Ele dá não fica na mão, cai. Porque a minha mão está fechada. Então, a minha mão tem que estar sempre aberta. Deu, eu tiro, entrego onde que Ele manda entregar e está sempre. E cada vez que Deus coloca algo que não é nosso nas nossas mãos, fica sempre alguma coisa para nós. Em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. É. Hum. Pensamos ter algo enquanto que não temos. Amém. Eu tive essa conversa. Metade das coisas que o pastor falou, eu tive essa conversa com alguém. Hoje mesmo. Ok, Essa pessoa vai confirmar. ok. E muito obrigada, pastor, pela tua presença. Porque está mesmo a desbloquear, está a deixar aqui coisas maravilhosas. É um aprendizado estar a passar aqui essa tarde consigo, juntamente com a presença do Espírito Santo nesse estúdio. Pelo menos o pastor está a me responder muitas coisas, está a confirmar coisas que eu já costumo falar nas pessoas. Amém. Não é sobre nós, é sobre Deus. Amém. E nada do que nós temos é nosso. Amém. O pastor disse bem, nós somos mordomos. Nós somos mordomos. E quando ele deposita algo, é para nós também darmos. Depositar na mão, na vida de outras pessoas. E mesmo nós depositarmos na vida de outras pessoas, nós nunca ficamos sem nada. É verdade. Ele nunca nos deixa sem nada. É verdade. Uma outra coisa muito importante que eu quero aqui frisar: a nossa vida é vivida por Deus e pelas relações que nós temos. Olha, como eu disse que Deus dá, nós não sabemos que Ele já deu. E quando Ele já deu, podemos pedir, voltar a pedir. Ele não dá porque Ele já deu. Deixa eu dar um exemplo aqui, muito rápido. Preciso de 100 mil kwanzas. Vou pedir a Deus. Tenho um projeto para 100 mil kwanzas. Vou pedir a Deus. Só que o dinheiro não vai descer do céu. Deus vai ter que usar alguém para me dar os 100 mil kwanzas. Mas acontece nas minhas relações, eu não tenho ninguém que é capaz de pegar 100 mil kwanzas e me entregar de uma só vez. Mas eu tenho relações de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. O que é que vai acontecer? Mas, Senhor, eu preciso de 100 mil. Ok. O Senhor vai usar as minhas relações. Vou me encontrar com a irmã vai me oferecer 20. Eu vou pegar esse 20 mil kwanza, vou correr no Jaenda. Vou comprar uma roupa bonita e volto aos pés do Senhor. Pai, preciso de 100 mil. O Senhor vai usar uma outra pessoa nas minhas relações. Vai me trazer uns 5.
Vou pegar 5.000 e vou chupar gelado. Pai, preciso de 100.000. Vou assustar. Muita gente me deram 10, 15, 5, 20 mil kwanzas, que já ultrapassou os 100 mil kwanzas. E outro dia, o Deus vai dizer, mas o que você está pedindo? Eu já te dei. Senhor, me deste quando? No dia X, alguém te trouxe 20.000. Verdade? Sim, verdade. No dia X, alguém te trouxe 10.000. Verdade? Sim. No dia X, alguém te trouxe isso. Faz as contas. Você vai calcular é 100.000, é 110.000 kwanzas que o Senhor já te deu, usando as tuas relações. É verdade. Porque todos nós não temos as mesmas relações. Sim. Tem aquelas pessoas hoje que têm relações em que alguém pode lhe oferecer 1 milhão, 2 milhões de kwanza. Tem. Mas tem aqueles que não têm. E alguém que pode lhe dar nem sequer 50.000 de uma vez. Mas quando precisa disso, o Senhor vai utilizar mesmo as pessoas que estão ao teu redor, que poderão te dar 10, 20. Então vamos ter que ser sábios, pedir mesmo a sabedoria a Deus e começar a compreender como que Deus trabalha conosco, como que Deus nos responda. Responde. Que Deus não pode te responder algo que você não entenda. Deus não pode te dar algo que está acima do teu alcance. Então, vai usar sempre as relações que você tem para poder suprir as suas necessidades. Exatamente. Ai, que bom. E assim chegamos mais no final de um programa que foi abençoado por este grande servo de Deus que eu tive a honra, nós tivemos a honra de receber aqui nesse estúdio. Pastor, muito obrigado. Obrigado, eu. O Senhor desbloqueou algumas coisas aqui em minha mente. Okay. O Senhor trouxe a chave, o pastor trouxe a chave. Okay. O Senhor ensinou-me muitas coisas. E sei que as irmãs e irmãos que tiverem acesso a este vídeo também serão desbloqueados, assim como eu fui. Aprendi muito. E houve muitas confirmações daquilo que eu já costumo falar com algumas pessoas. Porque às vezes nós falamos e perguntamos, por que eu falei isso? Eu nunca tive acesso a essa palavra. É Deus a depositar coisas em nós, para nós passarmos às outras pessoas. E hoje o pastor esteve cá, está cá aqui conosco, e confirmou tudo aquilo que eu já costumo a falar em outras pessoas. Então, muito obrigado por ser esse homem sensível à voz do Espírito Santo, com muita sabedoria, porque é necessário nós termos sabedoria, é necessário ser sábio para passar aqui, né, para dar aqui essas chaves todas que o pastor nos deu aqui. Muito obrigado, pastor. Obrigado, eu. Deus abençoe. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um programa, mais um Pó de Fé. Não se esqueçam, curtam a nossa página, subscrevam o nosso canal. E obrigada a vocês, não é, que têm partilhado a nossa página. A tua partilha está a salvar vidas. Partilhando o nosso canal, também estás a pregar o Evangelho. Porque a Bíblia diz, idem por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Partilhe, subscreva o nosso canal. Que a tua partilha está a salvar vidas. Obrigado a nossos seguidores que têm nos mandado muitas mensagens de toda a parte do mundo. Continuem, porque a vossa presença, a vossa audiência nos ajuda a crescer. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Até o próximo programa. Beijinhos nos vossos corações.